junto com o pastor Landim, e eu adaptei aquilo que você tinha me pedido. E a minha proposta para o mês de agosto é falar sobre uma expressão que o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro se debruça. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo olha para o Pai do Senhor Jesus e diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. E eu quero no mês de agosto falar direcionando aos homens, e as mulheres vão dizer: então não precisa vir, pastor. Aí é que vocês estão enganadas, e no final do mês, depois de 4 mensagens para os homens, o pastor quer ser presenteado, porque se não melhorar a sua vida, quem vê pensa, né, que é assim. Mas eu quero falar sobre algumas coisas que estão assolando a nossa sociedade nesses dias. E eu quero falar sobre masculinidade, sobre hombridade, sobre como sermos homens e mulheres, bendizendo o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. Amém? O apóstolo Paulo olha para Jesus e reconhece a paternidade de José sobre a vida de Jesus. O pastor, por que isso? Porque domingo que vem é dia dos pais, certo? Aquele churrascão maroto, aquele fim de semana que a gente almoça 2 vezes, que a gente fica preocupado qual a cor da meia que vai dar para o pai, certo? Que o ano passado a gente deu meia preta, esse ano tem que ser azul escuro ou marrom, mas marrom nunca combina. O pastor está fazendo apenas uma digressão, irmãos, porque às vezes nós estamos preocupados com algumas coisas, e eu sei que eu também não tenho pai, sei que alguns de nós sofrem com a data, mas é sobre isso que eu quero falar no mês de agosto. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E hoje eu vou falar sobre como ter uma masculinidade, olhando para a paternidade de Jesus Cristo. Como ter uma masculinidade bíblica. O amor de Deus é mais do que a aparência. Amém? E eu não combinei nada com o ministério de louvor, e desde o início do culto Deus está falando sobre o amor dele. Sobre o amor dele. E os teólogos vão dizer que o amor de Deus é comparado a um amor de mãe. Porque a mãe, ela é mais preocupada, é mais zelosa, e o apóstolo Paulo está dizendo que o amor de Deus é algo digno de ser bendito nos nossos lábios. A gente já vai para o texto, mas eu quero chamar toda a sua atenção para cá, para a gente olhar para isso, porque é um texto difícil, Isaías capítulo 3. Vamos ao texto que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Isaías 3. Porque eis que o Senhor dos exércitos, tira de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, todo o sustento de pão e todo o sustento de água, o valente, o guerreiro, o juiz, o profeta, o adivinho, o ancião, o capitão de 50, Deus tira o respeitável, o conselheiro, o hábil, o artífice, o encantador. Dar-lhe-ei meninos por príncipe, e crianças governarão sobre eles. Entre o povo, oprimem uns aos outros, cada um ao seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. Quando alguém se chegar ao seu irmão e lhe disser, na casa de seu pai: tu tens roupas, sê nosso príncipe, e toma sob teu governo esta ruína. Naquele dia levantará este a sua voz dizendo: não sou médico, não há pão em minha casa, nem veste alguma, não me ponhais por príncipe do povo.
porque Jerusalém está arruinada e Judá caída, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para desafiarem a sua gloriosa presença. O aspecto do seu rosto testifica contra eles, e como Sodoma publicam o seu pecado e não encobre. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmo. Dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações. Ai do perverso, mal lhe irá, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizerem. Os opressores do meu povo são crianças e mulheres, estão à testa do seu governo. Ó povo meu, os que te guiam, te enganam e te destroem, caminho por onde deves seguir. O Senhor se dispõe para pleitear e se apresenta para julgar os povos. O Senhor entra em juízo contra os anciãos do seu povo, contra os seus príncipes. Vós sois os que consumiste esta vinha, o que roubaste do pobre, esta está em vossa casa. Que há convosco que esmagais o meu povo e moeis a face dos pobres? Diz o Senhor dos exércitos. Diz ainda mais o Senhor: visto que são altivas as filhas de Sião, e andam de pescoço emproado, de olhares imprudentes, andam a passos curtos, fazem tinir os ornamentos de seus pés. O Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, o Senhor porá a descoberto as suas vergonhas. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite dos anéis dos tornozelos, e as toucas e os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes e os braceletes e os véus e voaçantes, os turbantes, as cadeiazinhas para os passos, as cintas, as caixinhas de perfume e os amuletos. Será que em lugar de perfume haverá podridão, e por cinta corda, em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, e em lugar de formosura, os teus homens cairão à espada, e os teus valentes na guerra, as tuas portas chorarão, estarão de luto, Sião desolada se assentará em terra. 7 mulheres, naquele dia, lançarão mão de um homem, dizendo: nós mesmas, do nosso próprio pão nos sustentaremos, e do que é nosso nos vestiremos, tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome, tira o nosso opróbrio. Deixe a sua palavra aberta, texto dificílimo. Senhor, já oramos, teu amor está derramado sobre nós. Pai, tem misericórdia, esclarece as nossas mentes. Cristo Jesus, fala com a tua igreja. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, irmãs, eu ando sendo fustigado na academia, tenho tentado avançar nos estudos e sou fustigado toda vez que eu vou falar, pedir desculpa por ser homem. Não sei se você sabe disso, mas a academia está forçando alguns homens a reconhecer os seus equívocos, os seus erros, as suas falhas. E aí agora é um consenso. Toda vez que um menino for falar, ele tem que pedir desculpa por ser homem. Eu não quero te assustar. Mas o conceito que está por trás disso está baseado num teórico chamado Terry Kupens, que vai dizer que o homem sempre foi privilegiado. E por um tempo eu fiquei bravo com isso. Eu dizia: eu não vou pedir desculpa não. Deus não erra. Deus fez eu assim, bonito. A Gisele acha, você pode não achar, mas... E a Tissara e a Maitê acham também. E quem começou com essa história foi minha mãe, e minha avó, e as minhas tias. E por causa disso, irmãos e irmãs, há uma luta dizendo que nós somos privilegiados.
E de fato, eu vou não ficar no campo acadêmico, mas vou dizer para os irmãos que algo que irrita os homens é perder privilégio. Já perdeu o privilégio? As mulheres sabem disso. Tem o lugar do homem na cama. De vez em quando, elas querem inverter o lugar. Elas querem dormir do nosso lado. E aí a gente fala, não, se é o meu lado da cama. Mas quando foi que você escolheu? De vez em quando, o homem, ele, quando tem que perder o mínimo do privilégio, ele fica furioso. Você já teve, irmão, irmã, que abrir mão de um privilégio para se manter no emprego? Eu já tive uma experiência em que, pastor e os seus pecados, né? Mas eu trabalhava numa equipe de vendas e o produto era terrível, terrível, difícil demais de vender, insuportável. Era de um laboratório japonês e eu disse para o cara que eu ia conseguir vender. E eu falei, pode me contratar, que se eu não vender 10 disso aí, eu não sou quem eu sou. E aí eu abri mão do meu salário e comprei 10. Fiz a conta, comprei, sem falar numa época que eu vendia tubaína. De vez em quando chegava um caminhão de tubaína na casa da Palmira. E a Palmira me ligava, o que é isso aqui, Marco? Eu falei, não, que eu precisava bater uma meta. Você que vende, não faça isso, é pecado. Mas para não perder o emprego, com medo, desespero, eu fazia chegar 4 caixas de tubaína e uma de chá amargo na casa da Palmira. E aí no almoço tinha que tomar aquilo, irmãos. Porque eu estava com medo de perder o emprego e eu precisava bater a meta e eu falava, vou vender, e o cara que... Porque, irmãos, o homem, ele não quer perder privilégios. Ele não quer. No trânsito, ninguém passa na minha frente. Eu estava esperando essa vaga, e se você não tirar, e a gente fica felizíssimo quando a gente vê na internet aqueles vídeos em que o folgado se dá mal. Sabe? Aquele vídeo que o cara está esperando a vaga, aí o outro põe na sua vaga e a gente fala, eu quero ver o que ele vai fazer. Aí o cara faz algo mirabolante, assim, trava o carro e o cara não, a gente fala, se deu mal. Como a gente fica feliz quando o vilão se dá mal, porque a gente não quer perder, a gente não quer abrir mão dos privilégios. E toda vez que a gente precisa abrir mão um pouquinho, a gente fica irritado, e é isso que vai nos irritar dentro de casa, é isso que vai nos irritar. E aí, irmãos, a academia começou a forçar, dizendo assim, os homens precisam abrir mão dos privilégios, os meninos precisam ceder, e aí estão quebrando a psique dos meninos, os meninos estão com as almas quebradas, sem saber se chega na menina ou não, se olha ou se não olha. E assim está caminhando, e é nesse mês em que se atribui ao mês do cachorro louco, agosto. No mês do cachorro louco tem o Dia dos Pais, e um monte de confusão. E é sobre este mês que eu quero que você olhe comigo, irmão, irmã, porque com medo de perder privilégios, nós nos apegamos e desenvolvemos alguns pecados. Eu queria que você olhasse comigo 3 coisas sobre a bendição, sobre como bendizer o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. Queria que os irmãos olhassem comigo a primeira coisa de como é o convite do Senhor para o profeta Isaías. Isaías é um homem privilegiado. Isaías é um homem casado ao seu tempo, num tempo em que eles estão escravizados, eles estão sobre exílio. Estar em exílio é não poder se casar, é viver de um jeito indigno. Isaías então é um homem cheio de privilégios, é um homem que está casado, é considerado sábio, ele é consultado pelas pessoas, as pessoas perguntam para ele. O povo está vivendo em plena expansão dos pecados, cada um correndo atrás dos seus privilégios, cada um correndo atrás dos seus direitos. Mesmo estando em exílio, o povo está se dando bem no exílio.
E aí então, vem algumas coisas que eu queria que você olhasse comigo nessa noite. E irmãos, esse texto e essa reflexão veio no meu coração porque dentro da minha pequenez, eu comecei a pedir uma coisa que eu ouvi num lugar, e eu falei: Senhor, eu quero ficar fluente em inglês. Eu quero falar melhor inglês do que o Barack Obama. Eu quero ganhar um prêmio de oratória em inglês. Porque eu sou exibido? Não, também. Mas é porque eu fui reprovado numa prova que eu achei que eu ia passar assim, sem fazer força. E a Gisele deitada na cama, eu cheguei nervoso. Falei: pois eu vou ganhar um prêmio de oratória em inglês. O Barack Obama vai perguntar para mim como é que fala e essas coisas. E eu comecei a orar. Falei: Senhor, derrama sobre mim influência, derrama sobre mim influência, porque eu já estudei, eu já li, eu estou lendo, eu estou ouvindo. Derrama sobre mim influência. E a única frase que vinha na minha cabeça, o pastor querendo falar inglês: I will be content in every circumstance. Traduz para mim, Gisele, que essa pronúncia é terrível. Mas não é, irmãos. A pronúncia e a tradução é: eu quero estar contente em qualquer circunstância. E mas por que eu estou com essa frase na cabeça? E eu coloquei no YouTube, e desde então tem uma canção tocando na minha casa, que ele vai falar que nós devemos estar contentes em qualquer circunstância. E a canção, irmãos, irmãs, é de um homem que orou 10 anos para engravidar com a sua esposa. E quando a esposa dá a notícia, no mesmo tempo em que a esposa diz assim: vamos ter o nosso bebê, ele diz para a esposa: eu estou com um tumor. O médico me deu 6 meses. E ele fala: como? Deus me deu o privilégio da paternidade, mas o médico está dizendo que eu tenho 6 meses. E esse homem entra numa crise e ele começa a cantar essa canção, e numa madrugada em que eu estou pedindo para Deus algo tão bobo, que é só entrar na escola. Entra na escola, faz o exercício, estuda. Mas eu estou cansado, velho. E aí eu começo a olhar para isso, e aí Deus então me visita. E é sobre isso, meu irmão, minha irmã, que eu quero falar com você. Porque Deus está dizendo que às vezes você está pedindo algo para Deus que é mais do que um privilégio que você já tem. E esse rapaz, a cada aniversário, e eu não sei, eu queria dizer para você que a coisa que está mais deixando a gente nervoso lá em casa nesses últimos dias é o tema de aniversário das filhas, porque elas estão indo nas festinhas de aniversário das pessoas, então elas voltam empolgadas, e elas começam a brigar no carro sobre o tema da festa de aniversário, que vai ser daqui. Aí eu falo: não, parou, não vai ter festa. Aí a gente começa a discutir um negócio que vai acontecer daqui a 1 ano. Irmãos, eu vou para o texto, porque o texto está falando sobre isso. E aqui começa uma provocação do profeta, porque o Senhor dos exércitos tira de Jerusalém. E só tira, a gente só tira alguma coisa depois de ter dado. Ninguém tira nada que não tenha dado. O versículo 1 diz que o Senhor dos exércitos tira de Jerusalém o sustento, o apoio, tira o valente, tira o guerreiro, e Deus começa a trabalhar o meu e o seu coração, dizendo para mim e para você, irmãos, do versículo 1 até o versículo 4, o texto vai dizer para mim e para você: Deus dá, amém? Deus é o único que dá, amém? Nada do que você tem, por mais que às vezes a gente acredite nisso, fale isso, mas a gente acha que é porque a gente merece. Deus dá. O texto vai dizer que Deus também troca. E os homens, na troca, eles não querem perder. O Abel é o rei do Mercado Livre. E a gente vai fazendo rolo, e a gente não quer perder. E Deus também tira. O que é que foi tirado de você? Qual o privilégio que Deus disse para você: não é tempo, vai esperar um pouco mais, agora não, aguarda um pouco. O que é que foi tirado, que te irritou, que te deixou ansioso, que te deixa furioso? O que é que foi tirado, ou o que é que está sendo trocado, substituído, que é o agir de Deus sobre a minha e a sua vida?
Às vezes, irmãos, eu tive uma experiência que eu troquei um carro que eu achava maravilhoso por um carro que eu achava, só que ele é mais contemporâneo, o carro era mais novo, só que tinha menos coisa. E eu falava assim, o carro velho com aparência de gente rica, ou o carro novo, só que todo pobre tem? O que é que Deus está mexendo, que vai irritando, que vai tirando, vai fustigando a nossa fé? E aí o texto de 1 a 4, porque o Senhor dos exércitos é quem tira de Jerusalém o sustento, o apoio, o juiz, o profeta, o ancião, o capitão, o respeitável, o conselheiro, o hábil, o encantador. Deus está dizendo que toda vez, irmão, irmã, que a gente começa a achar que é porque nós temos direito àquele privilégio, todas as vezes que nós somos afrontados, toda vez que a injustiça bate na nossa porta, a gente vai aos pés de Jesus, e a gente começa a dizer, não é justo, não é justo. E aí, meu irmão e minha irmã, o texto dessa noite está dizendo para mim e para você, consegue ficar contente em qualquer circunstância? Qual é a circunstância que tira a sua alegria? Ah, pastor, é só eu perder um pouquinho do privilégio daquilo que Deus me deu, que eu fico irritado. E no capítulo 7 e capítulo 8, Deus, além de tirar, não sei se os irmãos perceberam o que Deus fez, Ele tirou todos os homens, o capitão, o ancião, o conselheiro, o mais esperto, o juiz. Olha a lista do que Deus foi fazendo. Tirou o sustento, tirou o valente, tirou o guerreiro, tirou o profeta, tirou o adivinho, tirou o ancião, tirou o capitão, tirou o conselheiro, tirou o hábil, tirou o cantador. E no lugar desse, Deus deu meninos. No capítulo 7, no capítulo 8, para além disso, Deus dá 2 filhos para o profeta. E os dois filhos do profeta se chamam, um se chama O Resto Volverá. E o outro filho do profeta se chama Rápido Despojo. São os nomes que Deus escolhe para os filhos do profeta, dizendo assim, profeta, até os filhos que você ama tanto, vão ser trocas rápidas. Sabe aquilo que você fala, isso aqui é só se precisar que eu vou usar? É isso que está acontecendo, esse é o contexto, irmãos, irmãs. E aí o texto vai chamar a minha, a sua atenção. A primeira coisa que eu queria que você olhasse comigo é exatamente isso que nós estamos falando. Qual foi o privilégio? Porque nós estamos aqui às quartas-feiras estudando e já chegamos à conclusão de que Deus nos fez, Hebreus 1, Deus nos fez superior aos anjos. Sabe o que é isso? Os anjos olhando para nós, não sei se você sabe, óbvio, estou sendo retórico. Jesus Cristo não morreu na cruz por nenhum anjo, nenhum arcanjo. Jesus morreu na cruz por mim e por você. Então nós somos mais do que privilegiados, amém? Amém? A noite está fria, está nos convidando, eu vou caminhar, eu vou ser rápido, mas eu quero que você preste atenção, porque você é um privilegiado, e a exercício da academia que eu estou construindo com você até aqui, a academia diz, toda vez que você se sentir privilegiado, você tem que pedir desculpa pelo privilégio, mas eu não quero ir para esse raciocínio, eu quero que você entenda assim, olhe para o tanto que Deus já fez, o tanto que Deus tem feito, e veja se é motivo termos raiva, temos indignação, resignação. E aí, meu irmão, minha irmã, o versículo 5 a 7 diz assim: entre o povo, entre esses homens que Deus já fez a troca, os homens mais velhos estão sendo governados por meninos. Estão sendo governados por meninos. É sobre essa masculinidade que nós estamos sofrendo, irmãos.
Daqui a pouco a gente vai ver algumas coisas, mas os meninos é que estão governando, os homens estão sendo afrontados, os nobres, os príncipes estão renegando o seu governo, eles não querem mais cuidar, eles estão, cada um olhando para si. Isso aqui revela um pouco da sociedade que a gente está vivendo, pessoas que não querem se responsabilizar, pessoas que não querem puxar a fila, pessoas que não querem liderar o povo. Isso aqui revela o nosso coração. Se você for consultado por esses dias para dar uma aula na escola dominical, se você for consultado para dirigir uma reunião de oração, qual é a sua reação? E o pastor não está dando bronca, eu só estou dizendo que é a sociedade que nós estamos vivendo. E aí, os versículos de 5 a 7, o texto vai dizer, irmãos, irmãs, que toda proeminência move a mão de Deus. O que é proeminência? Todas as vezes que Deus te der uma vantagem e um benefício, não é para você, é Deus movendo a sua mão e usando a sua vida, o seu olhar. Qual foi a grande bênção que Deus deu para você nesses dias? Esse é o segundo momento, porque Deus tira, Deus troca e Deus às vezes dá. E quando dá, é a proeminência, a vantagem, o que foi que Deus deu para você nesses dias, que você está achando que é para você. E aí, irmãos, eu tenho andado com um grupo que está sendo promovido, 2, 3 empregos, trocando de emprego. E a preocupação dos dias há um projeto para que a gente trabalhe cada vez mais, se canse cada vez mais e queira cada vez mais estarmos juntos. E Deus está te promovendo, mas não é para você simplesmente ter vantagens. Toda vantagem que Deus dá para o seu povo, é isso que está do versículo 5 a 7. Entre o povo, uns oprimem os outros, cada um ao seu próximo. O menino se atreve contra o ancião. Quando alguém chega na casa do irmão e diz, na casa do seu pai tem roupa, ele diz, vem ser nosso príncipe, vem cuidar da gente. E nesse dia a pessoa diz, eu não posso, eu não tenho, eu estou ocupado, eu estou com muitas coisas para fazer. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, a resposta do Senhor para mim e para você, que não está entendendo o tempo, que está achando que as bênçãos que chegaram sobre as nossas casas é porque nós somos merecedores, eu queria ampliar a sua perspectiva, porque Deus está dizendo que no finalzinho do versículo 9, a recompensa para esses, porque fazem mal a si mesmo. Dizem ao justo que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações. São perversos, porque a sua paga será o próprio, versículo 11, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizerem. Irmãos, homens, precisamos com urgência chorar na presença do Senhor. Precisamos com urgência nos desarmar. Precisamos reconstruir o nosso jeito de estar na presença do Senhor. Uma das frases que mais me impactou esse ano foi a Tissara me perguntando, papai, por que os homens não choram na presença do Senhor? E eu disse, chora sim, filha. Ela falou, não chora. Eu falei, é só olhar o Lucas. Glória a Deus, porque tem um sensível à voz. Eu não estou julgando os outros irmãos, mas nós precisamos sair do alto do nosso controle. Os filhos estão olhando, as crianças estão olhando, e a vantagem que Deus está dando sobre nós, homens, é de sermos sacerdotes da nossa casa. Nós é que puxamos a oração, nós é que entendemos as vantagens que Deus colocou sobre nós, o governo que está sobre as nossas mãos, o poder que temos.
E o texto está dizendo exatamente isso, porque o ímpio acha que é da sua própria mão. E aí, meu irmão, minha irmã, antes de ir para algo que chama profundamente a minha atenção nessa noite, é dizer para você que o amor de Deus é mais do que aparência, mas o amor de Deus precisa ser transparente nas nossas relações. O apóstolo João vai dizer: como você pode dizer que ama Deus se você não ama o próximo? E eu lembro de uma experiência no Cipava terrível, eu já vou avançar no texto, mas de um homem que foi preso, que foi condenado a muitos anos e teve liberdade assistida, e ele foi lá ministrar, ele trabalhava com missões, e ele chegou num bando de adolescente e perguntou assim: quem é que tomou bronca do pai hoje de manhã? Todos, vamos, estamos atrasados, vamos, aquela coisa que eu faço com maestria. E a pergunta que fez a igreja cair no choro foi: quantos aqui ouviu do papai hoje, eu te amo? Como foi constrangedor, irmãos. E o texto está dizendo para mim e para você que o amor não é aparência, mas o amor precisa ser transparente, precisa ser visto nas nossas relações. Porque aí vem o versículo 12, e é o versículo 12 que é uma coisa. Sabe o que é que tem oprimido o povo de Deus? Sabe o que é que tem feito o povo de Deus ficar desesperado? Feito o povo de Deus caminhar por esse mundo maluco? Sabe o que é que tem feito o povo de Deus arrumar mais de um emprego, a não ter tempo mais para as coisas do Senhor? Tem feito o povo de Deus não ter mais relações. É o versículo 12. Deus tem um jeito de trabalhar com os homens, com as mulheres, em especial com os homens. Por quê? Porque Deus tirou o ancião, tirou o artesão, tirou os homens que faziam as coisas, porque os homens sempre estão fazendo grandes coisas, e Deus tira, e aí Deus, quando tira, Ele usa uma estratégia. Versículo 12: os opressores do meu povo são as crianças, e os opressores do meu povo são as mulheres que testam o seu governo. Constrangedor, mas eu vou falar. A esposa quer trocar, quer comprar, quer gastar, e quer o cartão preto, black, e ela quer consumir, e ela precisa, e as filhas vêm e falam: papai, a nossa festa vai ser da princesa, e a outra fala: não, vai ser do dinossauro, e a outra diz, e aqui não é uma acusação ao consumo das mulheres, aqui Deus está dizendo assim: não fique preocupado, não é o diabo, não fique preocupado, não são as trevas, não fique preocupado, não é alguém muito poderoso que vai assolar o seu coração, é a tua esposa dizendo: não dá mais, preciso mais, precisamos ampliar, precisamos fazer, precisamos comer menos, e para comer menos a gente gasta mais, precisamos comer mais, precisamos sair mais, precisamos, e os homens, ao invés de dizer: vamos orar, vamos à casa do Senhor, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, sabe o que a gente faz? A gente não chora, a gente não se humilha, e a gente diz: claro, vamos dar um jeito, porque a gente não quer ser comparado, a gente não quer que o outro ganhe da gente. E aqui, meu irmão, minha irmã, o versículo 12 chama a minha e a sua atenção. Quem está te oprimindo desses dias é o seu próprio coração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, precisamos voltar os nossos olhos para o grande amor de Deus. Amém, irmãos? Pense em todas as vezes que você se enfiou em enrascada, e veja qual foi a motivação. E Deus foi trabalhando tanto meu coração essa semana, tanto constrangimento, que eu estava vindo para cá na segunda-feira, e eu lembrei de uma vez que eu fiz uma dívida no boteco em frente à casa da minha mãe. Eu fui lá na maior cara de pau e falei: a minha mãe falou que eu posso pegar 2 doces aqui, depois ela paga. O cara deu. Eu falei: no outro dia eu falei: a minha mãe falou que é 3, porque são 3 irmãos. Ele deu. Eu fui todo dia. 1 semana, 2 semanas. Irmãos, um belo dia o cara desconfiou, Merimei.
Chamou a dona Bete, pequenininha. Falou, o menino está devendo um dinheiro bom aqui, hein, para nós. Estou feliz, mas a senhora está sabendo? Primeira enrascada do pastor. A surra foi grande. Do que eu estou falando, irmãos? Estou falando dessas meninices, mas quantas vezes a gente não se enfia enrascada, porque a gente não consegue administrar. E o versículo 12 está dizendo, ai do perverso, ai do que olha para si, querem resolver, querem dar as suas soluções. A presença de Deus tem que nos revelar que somos fracos e pecadores. Versículo 8 até o versículo 11, Deus está dizendo, Jerusalém está arruinada, cada um a sua língua, fica olhando para as suas obras. E antes de ir para a conclusão dessa noite, eu quero insistir, porque Deus está tirando privilégios, Deus está trocando, Deus está dando, Deus está agindo, e nós mesmos, com a nossa própria capacidade, estamos infernizando a nossa casa, as nossas relações, com comparações infinitas, caminhando sem entender, e Deus está dizendo, olhe para você, para a sua fraqueza, e veja se você não está se oprimindo, se colocando nesse lugar. E aqui, irmãos, por que a palavra para os homens? Porque Deus vai dizer para nós, que nós precisamos, com urgência, dizer para a esposa, vamos orar. Hoje nós vamos à igreja, e eu quero caminhar para a conclusão, que é do versículo 16 até o capítulo 4, versículo 1, porque as mulheres estão dizendo assim, isso aí, pastor, bate no marido mesmo, fala mesmo. Do versículo 8 ao versículo 11, há uma frase aqui recorrente, trazendo para os nossos dias, que é essa, eu trabalho tanto, eu faço tanto, marido fala, eu me esforço tanto, e você parece que não reconhece tudo que eu faço, só o tanto que eu faço, só o tanto que eu faço. Deus está dizendo assim, é você que faz, é você que faz, parabéns. Precisamos substituir e dizer, Deus tem cuidado de nós, acalma o teu coração. Precisamos nas nossas palavras ser profetas. Precisamos, nas nossas palavras, ter um vocabulário cristão, cheio da presença de Deus, ao invés de dizer o tanto que eu faço, só o tanto que eu me esforço. Nós precisamos dizer, Deus tem suprido. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero ir para a conclusão, porque a minha proposta nessa noite é como ter então uma masculinidade de acordo com a palavra de Deus. Como ter um coração cheio da presença de Deus. O versículo 13 fala que nós estamos sendo oprimidos pela bênção. Tem que pagar não sei quantos de PVA de carro, vai nos oprimindo. As crianças já voltaram e eu quero aqui, irmãs, olhar com as irmãs, do versículo 16 até o capítulo 4, versículo 1. Sabe o que está acontecendo aqui? As mulheres estão bonitas, bem vestidas, arrumadas, perfumadas, com os cabelos lindos. As mulheres, você olha na sua casa depois, e Deus está dizendo assim, eu vou tirar das mulheres os belos sapatos, eu vou tirar das mulheres os belos perfumes, eu vou tirar das mulheres as belas roupas, eu vou tirar das mulheres tudo aquilo que foi proporcionado. Por que isso, irmãos? Por que isso, irmãs? Porque as mulheres estão se perdendo nessa sociedade em que está forçando os homens a produzirem e a consumirem cada vez mais. Eu vou para a conclusão do texto. Isso aqui talvez seja um texto para a gente estudar um dia com mais profundidade. O texto vai falar das belas e aparentes. Deus é quem está dando tudo isso. Amém, irmãs? Amém. Se você está bonita hoje, arrumada, porque foi Deus que te deu. Amém? Mas eu vou concluir, eu vou pedir só para você ter um pouquinho de paciência. Como ter uma masculinidade bíblica? Como ter? Nós precisamos orar muito pelos homens.
Por quê? Porque Deus quer que nós sejamos responsáveis, preste atenção, em nome de Jesus. Deus quer que nós sejamos responsáveis pelo sustento da nossa casa. Amém? Deus vai usar os maridos, as mulheres trabalham também, sim, mas Deus vai usar os maridos. E aí, maridos, precisamos ser responsáveis pelo sustento. Nós precisamos parar dessa prisão. Deus será responsável pela segurança da nossa casa. O guerreiro, o juiz, o profeta, o ancião, o capitão, o influente, o conselheiro, o hábil, o encantador, o príncipe, o quem governa. Que mulher não queria ser casado com esse homem? Que sabe o que tem que ser feito, que é responsável, que trabalha, que é respeitável, que é influente. Só se você for muito ruim, só se você tiver muitos problemas psicológicos, que você quer um marido quebrado, perturbado, bêbado, que não trabalha, que não faz nada. Só se você tiver muitos problemas emocionais. E aí, pastor, o que isso tem a ver? Isso tem a ver, irmãos e irmãs, que nós precisamos com urgência voltar os nossos olhos para Cristo Jesus. Porque se Cristo Jesus não cuidar dos homens da igreja, e aí, irmãos e irmãs, talvez o tema da pregação dessa noite seja como orar 3 horas por dia. Eu tive uma experiência, um dia fui no Vale da Bênção com um grupo de pastores, e os pastores falaram, vamos orar das 9 às 11. Eu falei, tá bom. Entrei numa salinha, 15 minutos depois, eu saí da salinha e fiquei lá fora sentado. Porque quem que ora mais que 15 minutos? A Gisele consegue no culto, mas não dá. Como orar 4 horas por dia? Como orar 5 horas por dia? E aqui está a nossa razão. Porque as mulheres e as crianças estão oprimindo. E não é que você é diabólica, não. É porque Deus está colocando esse desejo incansável, esse desejo descontrolado. E os homens, ao invés de serem conselheiros, influentes, senhores, sustentadores. E por um tempo, eu ganhei muito menos que a Gisele. Ainda continuo. Mas eu orava tanto e dizia, Senhor, equipara o meu salário da minha esposa. Eu acho isso tão não cristão, ao pastor machista, porque as masculinidades vão fazendo a gente, e aí de repente Deus fala assim, eu vou fazer, filho, mas isso não tem nada a ver com o quanto se ganha, isso tem a ver com a postura que você está diante da presença de Deus. Você é sacerdote do seu lar, e tem gente que vai alimentando palavrões, tem gente que vai alimentando expectativas que Deus não está, e o chamamento para nós, para o mês de agosto, e eu fico olhando, eu fico observando, vamos mandar as nossas crianças para frente. Já fizeram a conta? Tem 2 meninos e um monte de menina. E Deus está dizendo no capítulo 4, versículo 1, 7 mulheres lançarão mão de um homem, dizendo, nós mesmas, o nosso próprio pão nos sustentaremos, e do que é nosso nos vestiremos, somente queremos ser chamadas pelo teu nome. E o texto está dizendo, irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos orar. Os homens oram pedindo hombridade ao Senhor. Os homens oram pedindo longanimidade. Os homens oram pedindo a presença do Senhor. E as mulheres oram pedindo para que Deus edifique os lares. Amém, igreja? O convite do Senhor nessa noite é para que a gente volte para o projeto original. Sabe qual é o projeto original? Deus fez o homem à imagem e semelhança de Deus. Não tem nada a ver aqui com o machismo. Deus fez o homem à imagem e semelhança de Deus. E as mulheres precisam ajudar, as meninas precisam ajudar o homem a voltar ao seu projeto original. Em nome de Jesus, irmãos e irmãs, nós vamos encerrar essa noite. Cristo Jesus é o responsável pelo sustento. Cristo Jesus é responsável por nos manter de pé.
Amém? Que Deus derrame sua graça sobre nós. Nós vamos nos preparar para a ceia do Senhor. E o convite, através da canção do coral, é: de joelhos, partamos nosso pão. De joelhos, tomemos vinho e pão. Enquanto o coral canta essa canção, se você quiser, homem, se pôr de joelho e pedir para o Senhor: Senhor, me faz ser esse homem que a tua palavra está dizendo que eu devo ser. Se você quiser se ajoelhar com seu marido, com seu esposo, com seu filho e pedir para que Deus faça essa obra, essa é a noite que Deus está escolhendo o nosso coração. Amém, irmãos?